Meus irmãos, estamos aqui diante do Salmo 77, e logo no início deste salmo, fala que este salmo é um salmo de Asaf. Asaf era um levita e foi um músico muito importante no tempo do rei Davi. Asaf, ele foi encarregado da área do louvor no templo, desde que trouxeram a Arca da Aliança. Se você se recorda, quando a arca veio da casa de Obed-edom, e aí Davi colocou Asaf encarregado. É interessante que a origem bíblica da palavra Asaf é uma origem hebraica que significa Deus ajuntou para si mesmo, ou Deus se apoderou. Esse é o nome Asaf. Era Asaf um homem de mente instruída, mas muitas vezes nós também podemos ver Asaf como uma pessoa melancólica, uma pessoa pensativa, uma pessoa contemplativa. Eu creio que para entendê-lo corretamente, é necessário que alguém tenha percorrido por grandes turbulências na vida. É necessário que alguém venha reconhecer fortes vendavais e superado muitos obstáculos pela fé. Por isso, que a história de Asaf e o texto que nós estamos lendo é para um crente maduro que já passou por situações parecidas e difíceis. Neste salmo, Asaf está angustiado. Neste salmo nós vemos Asaf deprimido, decepcionado, até mesmo, quem sabe, com Deus. Quem já se sentiu assim? Quem já se sentiu sozinho, cheio de dúvidas no seu coração? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Tanto é, acompanhe comigo, meus irmãos, no verso 1 e verso 2, Asaf levanta a voz e clama a Deus no dia da angústia, e sua aflição era tão grande que parece até mesmo não haver consolo para a sua alma. Ele não sabia o que fazer. No versículo 3, Asaf chega a lembrar-se de Deus, mas geme, ele fica perturbado. Ele medita sobre Deus e desfalece, ou seja, ele fica confuso. É assim que nós vemos Asaf. No versículo 4 diz que ele perde o sono, não consegue dormir, fica pensando nos dias bons e começa a questionar, começa a reclamar. No versículo 5, versículo 6. E aí ele começa a proferir mentiras que o deixa mais perturbado ainda. Se você verificar o versículo 7, 8 e o 9, rejeita o Senhor para sempre, nunca mais irá se agradar de nós. Acabou, cessou a sua graça, terminou as suas promessas, deixou de ser benigno. Será que só sobrou a sua ira sobre nós? Meus irmãos, vemos aqui Asaf perguntando perguntas que pertencem a alguém que estava completamente abalado, solitário e perdido. A Bíblia não diz quando foi que Asaf estava neste momento, ou qual foi a situação, mas fato é, meus irmãos, que aqui ele estava passando muita angústia na alma, havia tristezas, tormentos no seu coração. Apesar do seu nome significar Deus ajuntou para si, aqui estava Asaf sozinho, inquieto e deprimido. Você já se sentiu assim? Você é crente no Senhor, você ama o Senhor, mas muitas vezes você diz assim: olha, Deus, será que tu não vês? Eu estou me sentindo sozinho. E Asaf passou por esse processo, meus irmãos. Nesta fase do processo ele entendeu até mesmo a sua doença, que era olhar para dentro dele mesmo. Tanto é que disse: isto me deixa doente. Saber disso tudo, isso me deixa doente. Todos estes questionamentos é porque estava olhando para onde? Para dentro de si mesmo, e precisava de algo diferente. Ele precisava ter uma visão diferente, não olhar para dentro dele, mas olhar para fora dele mesmo. Enquanto que Asaf olhava para dentro dele mesmo, ele só via coisas ruins, via sofrimento, ele só via o silêncio. Mas de repente ele para e ele diz: olha, eu preciso olhar para alguma coisa fora de mim. Por isso que quando chegamos no versículo 10, ele olhando para fora dele mesmo, ele afirma: mas eu me lembrarei dos anos à destra do Altíssimo.
Aqui, meus irmãos, a nossa versão está assim: mudou-se a destra do Altíssimo, mas em outras palavras ele estava dizendo, e a gente pode ver isso na Almeida Corrigida e Fiel, numa outra versão, é que ele estava dizendo assim: olha, existe a destra do Altíssimo, e eu vou me lembrar desse tempo, porque esse tempo é o que vai me tirar dessa crise. Por isso, meus irmãos, que apesar de todas as dúvidas e inquietações, Asaf não terminou este salmo com as suas desconfianças. Não foi assim. Por um momento de reflexão, deixando de olhar para dentro de si mesmo, sabe o que ele fez? Ele reprogramou, ele olhou para fora e lembrou de uma coisa muito importante, meu irmão. E é disso que precisamos lembrar sempre. Ele lembrou que fazia parte de um povo escolhido por Deus, um povo que havia sido guiado com grandes milagres por Deus. Ele lembrou, sabe o quê? Que ele fazia parte do rebanho de Deus. Amém? Isso fez toda a diferença. Através de um ato de vontade, reordena a sua memória e diz, versículo 11: eu me lembro, eu me recordo que o Senhor fez no passado, guiou o seu rebanho através de milagres. Em outras palavras, no versículo 12 ele diz: eu considero, eu cogito, eu ponho tudo sobre uma mesa e digo, eu pertenço a um pastor e faço parte de um rebanho guiado por Deus. É interessante nós vermos isso até no versículo 20, versículo 20 diz assim: na sua busca ele se lembrou que Deus havia guiado o seu povo no deserto, o seu povo é o rebanho de Deus. Por isso, meus irmãos, que aqui nesse texto podemos encontrar o que chamamos a teologia do rebanho, a teologia do pertencimento. Amém? Você já ouviu sobre essa teologia? A ideia, meus irmãos, de rebanho está em várias passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías capítulo 40, versículo 11: o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Jeremias 31, 10: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos essa ideia de rebanho, ela ficando muito mais clara e abrangente com a figura do bom pastor. Tanto é que Jesus, falando dele mesmo, disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus, falando das outras ovelhas, ele disse em João capítulo 10, versículo 16: ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus mesmo disse e promete ao seu rebanho: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essa teologia do rebanho. Como igreja, muitas vezes nós ficamos entristecidos e queremos nos isolar, mas, meu irmão, nunca perca a visão de que você faz parte de um rebanho. O que fez Asaf sair daquela situação foi a recordação que pertencia a um aprisco, que pertencia a um rebanho que era guiado pelo bom pastor. Amém. O bom pastor guiou o seu rebanho pelo meio de um mar. O bom pastor guiou o seu rebanho pelo meio de um deserto onde não havia comida e nem água. Agora, olhe comigo, eles estavam no deserto, e o que havia no deserto? Nada. Mas o bom pastor os guiou lá. Especialistas dizem que era necessário uma quantidade de 60 mil quilos de carne por dia para alimentar todo aquele povo. Agora eu pergunto, quantos anos aquele povo ficou no deserto? 40 anos. E todo dia tinha alimento para aquele povo. Quantos supermercados, Carrefour da vida aí, Açaí, por dia para alimentar todo aquele povo? Deus fez algo surpreendente. Veja bem, Deus fez algo surpreendente porque Deus fez o milagre e o rebanho sobreviveu. Amém? É preciso, meus irmãos, muitas vezes nós olharmos para fora para nós vermos o que Deus fez. A pergunta é: como Deus guiou o seu rebanho no passado? E a pergunta é: como Deus guia neste presente o seu rebanho? Amém, meus irmãos?
Por isso que o título desta mensagem é O Rebanho de Deus. Os privilégios de pertencer ao rebanho de Deus. Quantos fazem parte do rebanho de Deus? Amém? Dê um glória a Deus por isso. Eu queria aqui, meus irmãos, destacar 3 verdades dos privilégios de sermos guiados como rebanho de Deus. Primeira verdade que eu vejo é que Deus guia o seu rebanho em santidade. Meus irmãos, quando olhamos o Salmo 77, versículo 11, diz que no passado Deus já havia realizado grandes obras com o seu povo escolhido. Por isso que Asaf lembrou de tudo que Deus fez e concentrou os seus pensamentos naquilo que Deus havia feito no passado. No versículo 12 fala considerar, e aqui está o segredo da sua força. É considerar é meditar, é proferir, é conspirar, é rugir, é falar alto sobre os caminhos de Deus para o seu rebanho. Ele estava lá, os irmãos já viram, entristecido, deprimido, mas de repente ele falou alto, ele diz: Deus fez no passado algo para o seu povo, para o seu rebanho, meus irmãos. Nas obras de Deus, Asaf enxergou a santidade de Deus, que é o Kadosh, versículo 13, e a onipotência com atributos do Senhor para guiar o seu rebanho. Por isso que, em primeiro lugar, Deus guia o seu rebanho em santidade. Os caminhos de Deus são de santidade, são de perfeição, está escrito no versículo 13. Deus guiou em santidade. Santidade e o poder de Deus traçaram o caminho no deserto. Como resultado, meus irmãos, em todos os caminhos dos homens, aí havia agora a necessidade de santidade. Em santidade, Deus estava com o seu povo e o povo devia viver em santidade. Por exemplo, quando nós olhamos, meus irmãos, que aquele povo deveria viver em santidade, quando foi entregue as tábuas da lei, o rebanho de Deus deveria receber essas tábuas com paciência e santidade. Paciência por quê? Você lembra da história que Moisés subiu para receber as tábuas? Quantos dias ele ficou lá? 40 dias. E o povo começou a ficar inquieto. Por quê? Por falta de santidade. E por falta de santidade, não querendo ser guiados por Deus, pecaram fazendo um bezerro de ouro. Resultado, meu irmão, quase todos foram mortos por Deus. E Deus diz: olha, Moisés, eu vou acabar com todos, vou fazer de ti um novo povo. Moisés diz: espera aí, Deus, não é bem assim não. Mas sabemos, meus irmãos, que morreram naquele dia 3.000 homens. Por quê? Porque na paciência faltou a santidade. Você está entendendo, meu irmão? Para espiar a terra prometida era necessário temor, mas também santidade. Porém, pela falta de santidade, guiados pelo temor, aos homens gigantes passaram o quê? 40 anos peregrinando no deserto. Nós precisamos entender que a santidade de Deus caminha junto com tudo aquilo que nós fazemos, meus irmãos. Se nós formos para Números 20, fala sobre Moisés e deveria sair água da rocha, e Deus diz: olha, a toca da rocha que vai sair água, Moisés. Para sair água da rocha era necessário reverência e santidade. Mas, meu irmão, por falta de reverência, falta de santidade, Moisés, guiado pelos seus impulsos, ele feriu a rocha. Segundo nós entendemos, ele não pôde entrar na terra prometida. Você está entendendo como que é importante a santidade em tudo aquilo que nós fazemos? Agora, olhe comigo o texto. A primeira conquista na terra da promessa, foi necessário o quê? Lá em Jericó, foi necessário adoração e santidade. E era um outro grupo que estava lá, um novo rebanho, e aquele grupo, meus irmãos, durante 7 dias, eles percorreram aqueles muros em adoração e santidade, seguindo com temor os caminhos do Senhor. E qual foi o resultado disso? Josué 6 diz que eles conquistaram
Jericó. Amém. Isso tudo, meus irmãos, porque estavam andando da forma correta em santidade. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que tudo que o rebanho de Deus faz deve ser em santidade, porque o caminho de Deus é de quê? Santidade. Meus irmãos, o homem jamais deve se desviar deste caminho. É possível, e talvez você já tenha feito isso, de duvidar. Às vezes há uma inquietude no nosso coração. Quem já duvidou aqui? Eu já posso duvidar, mas jamais deve pensar que pode agir ou se guiar por si mesmo sem a santidade de Deus. Meus irmãos, jamais se pode perder de vista o atributo da santidade de Deus, porque aquele que faz isso está perdido neste mundo. Algumas pessoas dizem: olha, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Ou seja, não confunda o meu trabalho secular com o meu serviço de adoração. Meu irmão, é tudo sagrado. Você vai trabalhar na sua empresa, é lugar de santidade. Amém. Você vai ali comprar, é santidade. Meu irmão, não existe esse negócio de uma coisa é diferente da outra. Não, é tudo a santidade diante do Senhor, é tudo consagrado ao Senhor. Os nossos relacionamentos devem ser consagrados ao Senhor. As minhas palavras com a minha esposa devem ser palavras em santidade. Com os meus filhos, com os meus amigos, meu irmão, não saia da sua boca a palavra torpe. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos que os caminhos de Deus é um caminho de santidade. Tudo em nossa vida tem a ver com a santidade ao Senhor. E quanto maior o senso de santidade a Deus, mais o senso de pecado, logo mais aceitos seremos na presença de Deus. É assim que funciona, meu irmão. Deus tem todo o poder, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, Deus guia seu rebanho em santidade. Você faz parte do rebanho do Senhor? Então ande em santidade. Isso é bênção para você. Amém. Segunda verdade que eu vejo nesse texto: Deus guia o seu rebanho, mas Deus guia o seu rebanho também em unidade. Quando nós olhamos ainda para o Salmo 77, Asaf, quando pensou na santidade de Deus, relembrou o que Deus havia realizado com o seu poder. E no versículo 15 do Salmo 77, meus irmãos, diz assim: com poder remiste o teu povo, o teu rebanho. A remir aqui tem um sentido de resgatar, aquela ideia de resgatador. Resgatador é o parente mais próximo. Nós já vimos isso aí quando olhamos a história de Ruth, não é? Agora olhe comigo. Quando nós olhamos os versículos 16 ao versículo 19 do Salmo 77, nós vemos assim que o poder de Deus fez a terra estremecer, os raios cortaram os céus, o mundo se abalou. Tudo isso aconteceu, mas ao mesmo tempo, o mesmo poder de Deus guiou o seu rebanho, o seu povo escolhido, com o quê? Com cuidado, no deserto. Versículo 19, versículo 20. Deus fez um caminho no meio do mar para seu rebanho. Nós vemos isso, um caminho no meio das águas poderosas para o seu rebanho passar. Por isso que o verso 20 tem um sentido guardado: escondido pelas tuas mãos, conduziste o teu rebanho, o teu povo, pelas mãos de quem? Moisés e Arão. Moisés e Arão aqui, meus irmãos, foram agentes de Deus, para que este rebanho saísse do Egito, fosse conduzido no deserto, até a terra prometida. Agora, na teologia do rebanho, Moisés representa a lei e Arão representa o sacerdócio. A lei, meu irmão, é quem guia o rebanho no caminho do deserto. Isso é importante nós entendermos. É por meio da lei. Tanto é que antes de entrar na terra prometida tiveram que passar pelo Sinai. Para que eles precisavam passar pelo Sinai? Para receberem a lei. Estudiosos dizem que, num período muito curto, eles chegariam direto na terra prometida, mas Deus disse: não,
antes de chegar na terra prometida, precisa passar no Sinai, porque precisa da lei. Tem gente querendo chegar no céu sem a lei, sem a palavra de Deus. É possível? Não. Nós somos guiados pela palavra de Deus. O sacerdote é o que representa, ou melhor, é o representante de Deus. Representante de Deus na terra. Durante toda a peregrinação no deserto, os sacerdotes estavam sempre à disposição do rebanho de Deus. Aqui, meus irmãos, aprendemos que há um só rebanho, assim como há um só pastor. Quando nós vemos essa ideia, meus irmãos, aqui não há uma ideia de vários rebanhos, mas um só rebanho. Aqui não há ideia de vários pastores, mas um só pastor. É o povo de Deus no deserto, o rebanho de Deus no deserto. Assim, eles eram guiados por Deus, através da lei e o sacerdote. Amém. Veja bem, alguns dizem que amam a Deus, mas não gostam de serem guiados junto com o rebanho. Opa, eu gosto de Deus, mas de rebanho eu não gosto não. Assim esses guiam a si mesmo com a sua teologia, sua adoração, e fazem o que, meu irmão? Vivem enganando a si mesmo. Sabe por quê? Porque uma ovelha sozinha não pode guiar a si mesma. Sabe por quê? Porque uma ovelha sempre é frágil. A ovelha em si, meu irmão, o animal ovelha é um animal meio míope, ela precisa de alguém que venha guiar. Você está entendendo? Você precisa que alguém venha lhe ajudar nisso. É necessário, meu irmão, que isso venha acontecer. Ela é frágil, ela não consegue atravessar as fortes ondas do mar, não pode conquistar a terra da promessa. Uma ovelha sozinha morre no deserto. É preciso estar unido, meus irmãos. Assim como uma parte do corpo não sobrevive se retirada do corpo, assim uma ovelha não sobrevive fora do aprisco, fora do rebanho. É o que está dizendo aqui o texto. Era o povo de Deus. Tira uma parte do seu corpo, vê se vai sobreviver. Não vai. Escurece a carne, e aí se perde o sentido. Meus irmãos, fato é que, quando nós olhamos a história bíblica, muitos morreram no deserto por causa do seu pecado. É verdade que saiu um rebanho lá do Egito. Muitos daquele rebanho morreram no deserto, mas acompanhe comigo, não morreram por causa da providência do Senhor, porque tinha alimento. Amém. Mas morreram por causa do seu pecado. Não foi por causa da provisão do Senhor. E aí nós vemos a história que, pela misericórdia de Deus, Deus levantou um novo rebanho, e estes sim, conquistaram a terra prometida. Sabe o que eu entendo aqui? Só entrará na terra prometida quem tem cheiro de ovelha. Só entrará na terra prometida quem gosta de aprisco, quem anda como ovelha no rebanho, quem segue em unidade nos caminhos do bom pastor. Amém. Meu irmão, só vai chegar no céu quem caminhar desta forma. Sem aprisco, a ovelha morre. Então é importante nós entendermos que Deus guiou quem? Um rebanho. Não pense que Deus vai te guiar sozinho, meu irmão. Deus levanta pessoas, para isso que existe a igreja. Precisamos estar unidos, fortalecidos. Você não vai conseguir sair disso simplesmente ficando que nem Asaf na primeira fase, no processo solitário, perguntando a Deus. Ele diz: eu vou voltar para o rebanho. Voltando para o rebanho, eu vou conseguir sair desse momento de tristeza e dor. Meus irmãos, entendemos que Deus guia o seu povo, ou o seu rebanho, em unidade. Você está unido aí, meu irmão? Está na fé? Glória a Deus. É importante nós entendermos isso. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, ainda diz o texto, e eu queria caminhar com você nessa terceira verdade de como Deus guia o seu povo. Deus guia o seu povo, ou o seu rebanho, com promessas. É verdade que Deus guia o seu rebanho em santidade, em unidade, mas também com promessas.
E aí eu queria que você abrisse comigo novamente em Lucas capítulo 12, versículo 32. Jesus, consolando os seus discípulos, diz: não temas, ó pequeno rebanho. Por quê? Porque a vosso Pai agradou dar-vos o quê? O seu reino. Amém. Que coisa linda, meus irmãos. O deserto aqui nós entendemos que era somente uma passagem, uma travessia para a terra prometida. Todo mundo pode passar pelo deserto, mas temos o nosso pastor que está nos guiando nesse deserto. É uma passagem. Quando chegamos no Novo Testamento, Deus promete algo muito maior. E o que Deus promete? Deus promete um reino. O que eu entendo aqui, meu irmão? Que o deserto é passageiro, mas o reino é eterno. Amém? Isso é bênção para mim e para você, meus irmãos. Quando nós olhamos essa passagem do evangelista Lucas, essa passagem faz parte do Sermão do Monte, quando Jesus passou um tempo ensinando os seus discípulos. Ensinando quem? Seu pequeno rebanho. É interessante notar o que Mateus registra, Mateus capítulo 7, versículo 28, quando terminou o Sermão do Monte, quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, as multidões, diz assim um texto, estavam atônitas com o seu ensino. Veja bem, Deus estava ensinando e a multidão ficou assim alarmada com o ensino de Jesus. Aonde? No monte, Sermão do Monte. Mas, apesar da multidão, o Sermão do Monte foi direcionado a quem? A quem? Ao pequeno rebanho. Amém. Aos discípulos do Senhor, as ovelhas, aqueles que gostavam do aprisco. Para eles foi direcionado o Sermão do Monte. Em comparação com as milhares de pessoas e nações do mundo, o grupo dos discípulos parece ser sempre um pequeno rebanho indefeso entre os lobos, mas nós temos um grande pastor. Amém. Há promessas, meus irmãos, e por isso neste capítulo 12 de Lucas, Jesus ordena da seguinte forma: não temas, ó pequenino rebanho. Meu irmão, isso é bênção. Quando nós entendemos que nós fazemos parte desse pequenino rebanho, não temos. E a quem é que não devemos temer? E nós vemos, digo os meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Em outras palavras, diz assim: não temos homens maus, devemos temer somente a Deus. Esse Deus que é o bom pastor, a Ele devemos temer. A quem você tem temido, meu irmão? A quem você tem temido? Tema a Deus, tema somente a Deus. Ele é o pastor por excelência. Amém. E ainda o texto diz assim: ao vosso Pai. A quem? Ao vosso Pai agradou fazer o quê? Dar-vos o reino. Por isso que você não pode temer, e não deve temer, é do agrado dele. Ou seja, ele sente prazer nele, em dar-nos o reino. É relevante, meus irmãos, observarmos que ele não vai nos vender o reino. Tem gente que quer comprar o reino. Já viu gente assim? Eu quero comprar a minha salvação. Não tem como. Ele não vai nos alugar o reino, ele não vai nos emprestar o reino. Olha, eu vou te dar o reino por um tempo, depois eu vou recolher. Não, a promessa é: eu vou lhes dar o reino. É um presente, meu irmão, inigualável, indizível, o reino de Deus. Isso é do seu agrado, e Ele faz isso com alegria. Amém. Meu irmão, quando você se sentir entristecido e abalado, olhe para o rebanho de Deus. Há um reino cheio de graça do Senhor para a sua vida.
Há bênçãos do Senhor. Meu irmão, nessa semana, quando você se sentir entristecido, lembre-se que há um reino para o seu rebanho. Você que faz parte, não se isente, meus irmãos, não saia, não fuja, venha, fique próximo. Porque esse rebanho que Deus quer dar o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas é o quê? Amor, paz, graça, vitória em Cristo Jesus. Nós vemos, meus irmãos, nessa noite que Deus guia o seu rebanho com santidade, Deus guia o seu rebanho com unidade, Deus guia o seu rebanho com promessas. A pergunta é: você, como rebanho de Deus, deseja ser guiado pelo bom pastor? Está disposto a ser guiado por esse bom pastor? Amém.